30 segundos para realizar a pergunta. O candidato terá 1 minuto para respondê-la. Cada questão respondida por um candidato deverá ser comentada por até 30 segundos pelo candidato subsequente da ordem de sorteio ao que está sendo perguntado. O candidato perguntado terá mais 30 segundos de réplica e o comentarista 30 segundos de tréplica. Esse procedimento se repetirá para a segunda questão. Entendidos? Então, nesse momento, o início das respostas então será chapa 1, chapa 2, chapa 4, chapa 5 e chapa 3. Então, o sorteio da primeira pergunta para a chapa 1. A questão vai ser anulada porque não houve identificação do membro da comunidade, infelizmente. Carla Fernanda Paz de Oliveira, técnico administrativo. Está presente? Ok. A questão é o seguinte: como será a distribuição de recursos e o planejamento orçamentário para o NAI? A possibilidade de descentralização desses recursos na sua gestão? Então, o candidato tem até 1 minuto para respondê-la. O candidato Jani vai comentar a sua resposta, réplica e tréplica. Obrigado pela pergunta, Carla. Eu já respondi anteriormente na minha fala. Nós vamos fazer o planejamento orçamentário quadrienal, ou seja, nós vamos planejar o nosso orçamento para os próximos 4 anos, né? E vamos verificar como os gastos estão sendo realizados e qual é a eficácia dessa realização. A partir daí, verificar a possibilidade de fazer remanejamentos. Vamos continuar a política de descentralização administrativa e nós pretendemos colocar em cada campi que não tem ainda um diretor de campus, porque entendemos que o diretor acadêmico ele é para outras finalidades acadêmicas. E esse diretor de campus será o nosso elo entre a gestão principal e o campi, e ele também que vai levar a cabo a descentralização. Que bom, professor Cristóforo, o senhor concorda com nossa proposta que está no site da nossa universidade, em que nós teríamos nosso modelo de gestão buscando a eficiência e a descentralização, teremos a prefeitura do campus, onde ele será o braço direito do diretor administrativo. E tudo aquilo que for acontecer naquele campus será planilhado mensalmente, no sentido de darmos a eficiência da gestão nos campos. E sabemos que descentralizar só não basta, né? As pessoas precisam ser treinadas, estar preparadas, e a infraestrutura da direção de administração do campus também precisa estar preparada para que essa descentralização seja efetiva e seja eficiente. Então, nós vamos também dar o treinamento para os servidores e prover a infraestrutura necessária para a descentralização. Com certeza, a experiência de termos o prefeito do campus fará uma diferença significativa no dia a dia do campus da universidade. Essa é uma forma de nós entendermos que essa universidade é multicamp. Nós não podemos nunca esperarmos 30 dias, 60 dias para uma demanda ser atendida pelo central. Então, vejam direitinho a nosso modelo de instituirmos a prefeitura no campus. O grande avanço que nós vamos ter em matéria de eficiência e de descentralização da administração. Isso é uma realidade. Vamos ao sorteio da segunda pergunta.
professor Alexandre, a segunda pergunta. Lucas Alves Dias é um discente. A questão dele é a seguinte: qual é a sua proposta para a Fazenda do Campus, UNAI, visto que este tema foi abordado em debate em Diamantina? A Fazenda do Campus, é o campus que você está se referindo? Então, como eu já disse, a principal urgência da universidade, no nosso entendimento hoje, é a ida de vocês para ocupar o campus novo. Então, a partir daí, eu sei que várias demandas serão geradas, mas o fato de vocês estarem lá vai fazer com que haja muita agilidade em muitos processos, né? Então, tem primeiro resolver a questão da energia, para que vocês estejam efetivamente no novo campus, com a situação ainda precária, mas bem melhor do que aqui, na casa de vocês, e a partir daí vocês nos ajudarem a definir quais os rumos, quais as prioridades para aquele campus. Mas eles têm que estar efetivamente ocupados antes de a gente entender quais são as outras prioridades. A primeira é ir para lá, não tenho dúvida nenhuma. A mudança para o campus, para atender às demandas dos 4 cursos de forma plena, para se ter condições de ensino, para se ter condições de aprendizado, requer, de fato, investimentos superiores a 60 milhões de reais. O que nós vamos assistir em UNAI será um sofrimento, se nós não avançarmos junto aos nossos parlamentares para uma solução de emergencial para o nosso campus. Nós temos que ter esse compromisso com o UNAI. Tempo. Com certeza. Depois, o primeiro momento vai ser muito bom, né, que é a chegada no campus novo, aí depois virão os problemas, né, que decorrentes da falta de estrutura, né, ou da pequena estrutura que tem lá. Há de se ter recursos para sanar os problemas. Então, a questão do planejamento do orçamento é fundamental, a questão dos parlamentares, das emendas, né, já foi muito dito, e tem uma outra aqui, pode-se fazer parceria com o Ministério Público para usar recursos de TACs, termos de ajustamento de conduta. Réplica. Com certeza, nós temos que unir os esforços, junto à Prefeitura Municipal, através do prefeito Delvito, os nossos parlamentares, senadores. E qual sentido? É de que o UNAI nos pertence. Esse projeto ele veio de uma demanda da sociedade. É essencial unirmos todos os esforços, porque não tem outra forma. O ministro Abraham Weintraub está sendo técnico, e lá nós temos que levar projetos execuíveis. Passamos a pergunta agora aos candidatos da chapa 2. Lembrando que a chapa 4 agora irá comentar a resposta do professor Jani, né? Pergunta do docente Anderson Alvarenga Pereira. Está presente. Como fazer a fazenda experimental do campus de UNAI ser autossustentável? O campus de UNAI, ele veio para uma região que já tem um padrão de desenvolvimento tecnológico e humano diferente dos nossos outros campos da universidade. Isso, na verdade, é muito importante, porque ele atua como propulsora do desenvolvimento. Mas o objetivo nosso é desenvolvermos tecnologia de ponta para que se sobressaia consciência e tecnologia. Obviamente, buscar essa sustentabilidade é uma meta a ser alcançada principalmente mediante as parcerias interinstitucionais.
E hoje, no momento que o Estado brasileiro está passando, se nós não nos alinharmos com as instituições potentes para nos ajudar naqueles pontos em que somos frágeis e fazermos esse intercâmbio, obviamente as dificuldades serão maiores. Nós estamos com muita disposição para caminharmos na direção por fortes parcerias interinstitucionais, públicos e privadas. Dessa forma, vamos resgatar a sustentabilidade. Ô Carla, eu vou voltar a você, sabe? O orçamento do campus, ele não pode ficar a bel prazer do reitor, não. Tem que ter regras claras. Antes, chegou o recurso da universidade, já tem que saber quanto que vem para cá. E você, Lucas, você percebeu que o professor Alexandre Cristóforo não conhece o campus de Naui, ele não sabe que tem uma fazenda experimental aqui, né? Fazenda Santa Mônica, salvo engano, o nome da fazenda. Ou seja, Santa Paula? Tem que ter lá, sabe o quê? Irrigação, tem que ter animais, tem que ter cultura. Nós temos que desenvolver a fazenda, inclusive, para gerar recursos, tá? Falou meu nome. Cadê a comissão? 30 segundos, professor Janir. O importante, no cenário, a universidade ela também tem que ser referencial na busca da sustentabilidade. A preservação do meio ambiente é essencial. Resgatando a Jequitinhonha, que é a origem da nossa universidade, nós temos que desenvolver ações pelo meio ambiente. Uma forma de sustentabilidade é a implantação da usina fotovoltaica, porque ela traz benefícios no sentido de gerar uma energia e reduzir o nosso custeio. E existem outras também possibilidades. Veja as nossas propostas na plataforma da universidade. Então, retomando a questão da fazenda, ela tem que ser produtiva. Nós temos que ter lá animais, temos que ter lá área para irrigação e drenagem, que aqui nós temos cursos de agronomia e de engenharia agrícola. Temos que ter animais para os cursos de veterinária e de zootecnia. E, além disso, nós temos que desenvolver a fazenda, que eu falei rapidamente no final, para que ela gere recurso. É uma fonte de renda para a universidade. Nós podemos vender os excedentes, além de nós colocarmos nossos alunos lá para que eles possam ser lá treinados. Só em caso de ofensa, professor Alexandre. Mas ele me ofendeu, porque eu não conheço. Foi eu que falei na fazenda. Foi eu que falei que aquela que podia ser adquirida, que o campo está na fazenda. Marielle Gonçalves Rocha, discente, está presente? Pergunta da Marielle, a chapa 2. A segunda pergunta. Frente a nova ofensiva de 30% do corte nas universidades, com certeza irá dificultar o desempenho da mesma. Caso a chapa vença, quais as estratégias para enfrentar esse desafio? A pergunta é muito pertinente. Nós temos que buscar formas de fazer gestão com eficiência desse recurso que está cada vez mais reduzindo. Obviamente, ele vai ter um impacto negativo nas nossas práticas, do dia a dia da universidade. A médio prazo, a questão da energia elétrica, ela pode advir mediante a implementação da fonte fotovoltaica. Vai nos dar uma redução. Nós já fizemos alguns cálculos preliminares. É possível implementarmos energia e gerarmos em rede de distribuição mediante projeto, e nós vamos ter uma redução ao longo de 5 anos de uma forma extremamente positiva, mas não de imediato, pagando, por exemplo, um valor mensal de R$100 mil, enquanto que esse projeto vai ter uma alta taxa de retorno para a universidade. Essa é uma das possibilidades de trabalharmos com custeio reduzido. Eu não sei como é que o professor Jani vai instalar a fotovoltaica se não tem dinheiro, né? Que a instalação é bastante cara. A questão, quando falta recurso, o colega que perguntou, nós temos que ser eficientes, sabe? Nós temos que cortar custos onde a gente pode cortar. Tá? A gente pode modificar contratos até em 25% em alguns tipos de contratos. Então, a gente tem que se adaptar. Agora, não é simplesmente a gente cortar dentro da universidade, não. A gente tem que ir lá no MEC e brigar para que a gente tenha recurso. E, muitas vezes, o trânsito do reitor junto ao MEC favorece a obtenção de recursos. O corte ele precisa ser discutido com os diretores de unidades, chefes de departamentos e coordenadores de curso.
não pode ser um ato discricionário do reitor. O que nós estamos trazendo são possibilidades de viabilizarmos o dia a dia da universidade, sabendo que ele terá um impacto negativo. Nós não podemos pensar em cortar no nosso quadro de pessoal, porque eles estão muito sobrecarregados. Então, precisa-se fazer uma discussão ampliada com todos os setores de gestão da universidade e, de forma dialogada, conseguirmos a melhor ação. A outra possibilidade é a geração de renda própria também na fazenda, mas nós temos outras possibilidades. A Copese, ela pode realizar concursos para prefeituras e pode angariar recursos. Nós podemos ter cursos lato sensu, que já foi decidido pelo Supremo Federal, que pode ser cobrados, a gente pode angariar recursos, inclusive esse recurso pode ficar na unidade. Nós temos, por exemplo, as clínicas que nós temos na universidade, que podem cobrar da população e também ficar recurso na universidade. Então, nós temos uma série de possibilidades que também nós podemos ter renda própria. Vamos passar agora as perguntas para a chapa 4. As respostas deverão ser comentadas pela chapa 5. Letícia Dias Lopes está presente? É a discente, ela faz a seguinte pergunta. Letícia está no fundo. Se eleitos, qual a primeira melhoria que pretendem fazer? São tantas melhorias necessárias que às vezes fica difícil da gente escolher qual que a gente vai fazer. E o reitor, o bom reitor, ele não deve escolher o que vai fazer. Ele deve chegar na comunidade, reunir as pessoas e perguntar, olha, qual é a melhoria que você quer que seja feita? Nós temos isso de recurso, como é que nós podemos dividir? Quanto vai para quanto que nós investiremos ali? Né? Ou seja, aqui nós temos uma série de demandas, eu listei várias delas aqui. Por exemplo, nós não temos uma cantina dentro do campus. Né? Nós não temos, por exemplo, uma área de convivência dentro do campo. Tem aquele redondinho ali que vocês ficam, mas aquele ali não é uma área. Devia ter pelo menos um sofá ali, não tem. Né? Vocês ficam num lugar bem difícil. Local para poder esquentar a comida. Então, se fosse para eu definir qual seria a prioridade, isso é muito difícil. Qualquer reitor que defina o que ele vai fazer é muito complicado. Então, a gente tem, de fato, que chegar na comunidade e ver qual é o anseio que a comunidade quer. Oi. Bom, professor Marcelo, isso é exatamente o que nós fizemos. A nossa metodologia de trabalhar isso com os diretores das unidades, nós já fizemos isso e está tudo já estabelecido o que nós vamos fazer em termos do campus aqui de Unai, e é por etapa. A próxima etapa agora é entrar dentro do campus definitivo. E já está estabelecida a próxima etapa. Então, essas questões, a gente chama que elas são democráticas. Né? O professor Juliano acabou de falar que decidiu com vocês aqui. Então, de fato, vocês devem saber já o que é a prioridade que tem para o campus. Né? Então, porque se já foi decidido com a comunidade, né, professor? Todo mundo já deve saber qual que é o próximo passo que vai ser implementado para a atual reitoria. Eu não sei qual é essa prioridade. Né? Não chegou até mim, professor, mas eu entendo que, como eu não faço parte do campus de Unai, talvez eu não tenha esse conhecimento. O pessoal que tem um planejamento de curto, médio e longo prazo. Talvez é bom conversar com o pessoal e que eles vão te passar e você vai ficar bem por dentro. Passamos à segunda pergunta para a chapa 4. Questão do docente Wellington Campos. A pergunta é no seguinte sentido. No cenário onde não se conta com apoio municipal, estadual e parlamentar, emendas, qual será a estratégia que a chapa adotará para atender as demandas de Unai? Professor,
Um princípio básico da gestão de universidades é a gente manter estreita relação com o poder político, tanto o poder político local, quanto o poder político estadual, quanto o poder político federal. Infelizmente, quem mantém a universidade, felizmente, né, quem mantém a universidade no Brasil é o governo federal, no caso das universidades federais, e nós temos, muitas universidades conseguem recursos extras com os governos dos estados, assembleias estaduais, com as assembleias, com a Câmara Federal e também com a Prefeitura. Então, eu não vejo um cenário desse que o senhor apresenta, no qual a gente não vai ter nenhum apoio, nem do município, nem do governo estadual e nem do governo federal. Eu acho que, para uma gestão de reitoria, se esse tipo de situação acontecer, isso é o caos, né? Eu não tenho conhecimento que isso aconteça. As rendas alternativas eu citei agora há pouco, que são as possibilidades, e, no nosso caso, elas são muito poucas comparado com outras universidades. Ainda bem que o professor Marcelo corrigiu, porque a mantenedora é o MEC, não são parlamentares, não. Então, foi bom você levantar isso, porque parlamentar, a prefeitura, não vai resolver nosso problema. Quem vai resolver é o MEC. Isso tem que ficar bem claro para todo mundo. Não tem solução fácil. Nós fizemos uma gestão muito intensa com os parlamentares, conseguimos bastante recurso de emenda, mas é insuficiente. A emenda de bancada desse ano foi 1.250.000 para cada universidade, de bancada. Estou falando individual, não. Então, foi boa a sua resposta, Marcelo, que é isso mesmo. Uma outra questão que o reitor, já repeti, falei agora há pouco, nessas questões, o reitor também não pode ter cara carimbada de partido. Tá? Então, como que eu vou discutir com um determinado parlamentar, e mesmo os recursos sendo pouco, nós temos dois tipos de emenda. Nós temos a emenda de bancada e nós temos a emenda do próprio parlamentar. Tá? Muitas vezes, nós sabemos que a nossa universidade recebeu 5 milhões de um parlamentar. Então, isso chega para a gente no bandejão. A gente não sabe se, de fato, isso é verdadeiro. Mas que é possível conseguir as emendas, é. Também concordo com ele, foi exatamente isso que nós fizemos. Aqui era de uma bandeira partidária, lá de Janaúba era outra bandeira, de Teófilo Otoni outra bandeira, nós trabalhamos com 20 deputados. Todos de bandeiras distintas. Você está correto, é isso mesmo. Você pode ter seu pensamento, sua ideologia, mas na hora da gestão, você tem que pôr a instituição em primeiro lugar, do jeito que nós fizemos. É isso mesmo. Passamos agora as perguntas para a chapa 5 e as respostas serão comentadas pela chapa 3. Laura Gabriele Ferreira é a discente, ela faz o seguinte questionamento à chapa. Com a mudança para o novo campo, novos desafios virão. Um deles é o transporte dos alunos. Qual é a proposta da assistência estudantil para subsidiar a passagem dos alunos? Laura. Tudo bem, Laura? Laura, esse é um problema, porque o transporte é uma concessão municipal. Então, nós dependemos muito da prefeitura disso aí. Então, aí sim tem que ser, igual, conforme já foi dito pelos colegas aqui, uma gestão com a prefeitura para a gente resolver essa situação. Eu queria aproveitar o restinho dos meus minutos, só para a gente corrigir aqui, eu quero me posicionar. Gente, fazenda experimental não tem como ser autossustentável, não, viu? Quem fala que não tem jeito de ser autossustentável. Fazenda experimental é um laboratório que tem que ser bancado pela instituição. Por isso que essa coisa de vou fechar a fazenda de Covelho e vou economizar, você vai economizar lá, mas nós vamos ter que gastar aqui. Então, isso é muito complicado. Fazenda é um caso à parte. Então, vamos tomar cuidado quando a gente fala isso. E outra coisa, excedente também dá muito pouco recurso. Muito pouco mesmo. Excedente é aquela sobra da pesquisa. Para vocês terem ideia, se a gente chegar a 30, 40 mil ano, é muito. Então, é muito pouco recurso. Lógico que soma, mas não dá para ser sustentável, não. Bom, a questão do transporte, ela precisa, no caso, ter uma atuação direta do reitor com o município. A partir desse diálogo, nós conseguimos e vamos
ter a possibilidade de ter esse transporte. A nossa vice-reitora, e trabalhando nos municípios, nós podemos fazer isso. De forma bem prática, o professor Marcos tem razão, tem que ter essa gestão com os empresários, com a prefeitura, mas o que funciona mesmo é pressão de aluno, viu? O que funciona mesmo é isso. Então, o que vai ter que ter aqui é mobilização. O município tem que entender que tem uma instituição federal aqui que precisa desse apoio, e é dessa forma que nós temos que fazer. Eu posso ir lá conversar com o empresário, conversar com o prefeito, mas o que eu vi dando certo é quando o aluno entra em campo. Bom, eu acho que isso é você passar a função do reitor, né, de diálogo. Nós precisamos dialogar com os empresários, precisamos dialogar com o município, né? Para quê? Para que nós possamos trazer esse benefício para os nossos discentes. É diálogo, é conversa, é estar aqui presente e atuando dentro do município com os empresários. Segunda questão, para a chapa 5. A Luana Raíza, a pergunta é muito semelhante à que foi feita. Se caso eleito, quais seriam as suas propostas quanto aos transportes para os novos campos de Unai? Eu entendo que foi respondido, acho que podemos sortear uma nova pergunta. Fabíola Nogueira. A questão da Fabíola, discente, a chapa 5 é a seguinte. Em relação à falta de materiais básicos para os laboratórios, como luvas, papel toalha, etc., o que será feito em relação a esse cenário, onde, por vezes, os professores, alunos e técnicos arcam com essa demanda? Só respondendo rapidinho, é que a questão do ônibus já está certo, a Expresso Planalto que vai fazer o transporte, aí é a outra demanda que tem agora do subsídio, só para completar. A questão dos insumos, de maneira geral, a gente, toda vez que tem problema no orçamento, acaba afetando todo o sistema. O que eu tenho para dizer é o seguinte, nós regularizamos boa parte da questão dos insumos. Eu não sei o que é a questão específica, eu teria que conhecer, mas boa parte da compra de insumo e da liberação pode ter sido um ou outro, questão de licitação de algum insumo específico, que eu não saberia dizer aqui porque não foi citado. Mas não é um problema que tem assim, da universidade, não. Nós regularizamos ano passado, foi um ano muito difícil para nós conseguimos regularizar, e eu imagino que pode ser alguma coisa que ainda não finalizou a compra, mas não é questão de dinheiro ou insumo. Bom, a ideia da nossa chapa é a descentralização. A partir do momento que você tem um diretor do campus e ele tem essa autonomia, você não tem esse tipo de problema. Nós verificamos isso em todos os campos que estão fora de sede. Você tem seu orçamento, você tem o seu conselho, e, a partir daí, você define as suas prioridades e compra de material. É a partir daí que você evita esse tipo de situação, não centralizando em Diamantino. Eu questiono a descentralização aqui, porque se resolvesse, Teoflotone estava na melhor da situação, porque lá está descentralizado. E não adianta descentralizar se não tem estrutura para descentralização. Nesse momento, eu sou radicalmente contra a descentralização aqui de Unai, porque vai ser pior. Porque só é possível descentralizar se nós tivermos servidores, gente, para criar a estrutura necessária.
E a questão do diretor de campus, eu acho que eu fiquei satisfeito que todo mundo concorda, porque nós já vamos criar aqui agora. Percebem, né, como é bom a gente ter o momento, né, da renovação. Tudo aparece, tudo vai acontecer. Para poder resolver isso é planejamento, né? Quando você tem planejamento, organização, você evita esse tipo de coisas. A falta de material, a falta de giz não, de piloto, enfim, coisas básicas. É um planejamento. Se você faz planejamento, isso não ocorre, né? É falta de planejamento. Vamos passar agora às perguntas para a chapa 3. Os comentários das respostas devem ser feitos pela chapa 1. Carla Paz. Está presente? Questão: quais são os critérios mínimos de logística e infraestrutura para que ocorra mudança para o campus definitivo? E após a mudança, como ficará a continuação das obras? O principal é definir essa prioridade, né? A partir de um planejamento que vocês possam ocupar o campus novo e, a partir daí, então, vocês começarem a vivenciar o problema. Pelo momento, quando eu estive aqui, esse problema não vai demorar muito a surgir, que é justamente o inchar daquela estrutura. Então, a gente precisa, naturalmente, fazer uma logística para que a transição, ao ser feita, imediatamente a gente possa continuar ou começar as obras que estão paradas, né? Isso precisa ter, novamente, um bom planejamento, e a descentralização não é a descentralização que você fez em Teófilo Otoni. A nossa proposta é diferente. É uma descentralização com essa pessoa tendo autonomia na tomada de decisão dentro do campus. Como já foi falado aqui, a prioridade é transferir para lá. Depois, palavras do próprio reitor, que já existe um levantamento das prioridades dos próximos passos a ser seguidos. Caso a gente assuma, nós vamos usar esse estudo e vamos demandar outros estudos com vocês, né, já no campus, para a gente ver se realmente nós vamos seguir aquele planejamento ou vamos fazer outro para minimizar os prejuízos. Bom, me parece que o planejamento que foi feito não foi executado. A ideia, no caso, dessa descentralização é vocês, juntos com a comunidade, no caso, os docentes, discentes e teatros, junto com o diretor, definir essa prioridade e fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo. É dessa forma que a gente percebe e vai poder executar essa descentralização, junto com vocês. Então, mesmo que já tenha o planejamento, novas demandas surgirão fatalmente com a ocupação do campus por vocês, né? E essas demandas podem não estar no planejamento e serem prioritárias. Então, existe um planejamento, mas a situação real vai indicar qual caminho seguir, e o papel do gestor é procurar recursos de emenda parlamentar, no MEC, com termos de ajustamento de conduta, e com parcerias com as grandes empresas que tem aqui, para tornar efetiva a utilização do campus. Segunda pergunta para a chapa 3. Cibele Silva Ribeiro. A pergunta da Cibele é a seguinte: com um corte de 30% da verba, como consolidaria a mudança do campus de Unai e o tempo estimado para que ocorra tal mudança? Para nós,
é fundamental. Assumimos, eu vim aqui, conversei com vocês, é prioridade. Né? É prioridade da UFVJM. A UFVJM tem que ter o compromisso de levar vocês para a casa de vocês. Vocês não podem e não devem ficar aonde vocês estão. Ali as condições são terríveis. Em relação aos 30%, nós precisamos exatamente fazer o que muitos aqui já falaram. Ir ao MEC, dialogar, e eu acho muito importante mostrar ao MEC aonde a UFVJM atua, a importância da UFVJM na região de Unai. O MEC precisa saber a função social que nós temos aqui. Então, é chegar, diálogo, buscando emendas parlamentares e apoio de terceiros que teriam que vir. Acho que a situação de urgência ela não vai ser afetada por esse corte de 30%, não, que é a instalação da energia elétrica, perenizar a energia elétrica lá. E esse corte não é bem um corte, é um contingenciamento, porque o orçamento foi aprovado no Congresso o ano passado, é uma lei. Então, essa questão com certeza deve ser resolvida ou minimizada até o final do ano e recursos serão liberados para que supram outras demandas que surgirão com a ocupação do campus. Bom, além do MEC, nós precisamos buscar parceria com as prefeituras que estão em torno aqui de Unai e com o Estado, né? E principalmente com o governo federal, que é com o MEC. Né? A partir do momento que houver essa explicação, houver a importância desses instâncias e sabermos a importância da universidade aqui dentro de Unai, a gente consegue fazer a diminuição. Então, nós, como eu disse no começo, né, nós estamos com os cursos certos na região certa. Né? O agronegócio aqui é muito forte, o professor Saulo busca parcerias constantemente, que a gente sabe, os demais colegas também, e é isso, é intensificar, usar o peso da reitoria, o peso da instituição, para ir atrás dessas empresas, mostrar a situação, mostrar o quanto elas serão beneficiadas também, se nós tivermos um campus adequado em pleno funcionamento. Bom, com o encerramento das falas, nós encerramos o bloco 4 desse debate. Passamos, então, ao bloco 5, que são questões formuladas de candidato para candidato com tema livre. Nessa parte do debate, os candidatos deverão formular questões entre si. Cada questão respondida por um candidato poderá ser comentada pelo candidato que a formulou, réplica, seguida por tréplica do candidato que respondeu a questão. Cada candidato poderá fazer uma pergunta ao candidato concorrente da sua escolha. A ordem dos candidatos para a formulação das perguntas seguirá da seguinte maneira: chapa 2, chapa 4, chapa 5, chapa 3 e chapa 1. O candidato que fará a pergunta terá 30 segundos para executá-la. O candidato questionado terá 2 minutos para a resposta, haverá 1 minuto para a réplica e 30 segundos para a tréplica. Então, com a palavra, a chapa 2. Eu vou encaminhar a pergunta, professor Marcelo. Professor Marcelo, a nossa universidade ela tomou uma decisão de ser multicamp. Quais seriam as ações, caso o reitor, para que consolide essa integração multicamp no aspecto da administração, do ensino, da pesquisa e da extensão? Olha, essa é uma temática que, desde que nós começamos a andar os campos, junto com a professora Cíntia, a gente tem tratado dela. Nós queremos que a nossa universidade reconheça 4 campi, e não um campus sede e 3 outros apêndices arrodeando. Nós queremos que todos tenham o mesmo nível, seja tratado igualmente. Como que nós vamos fazer isso, professor? É com resolução. Eu não concordo que a autonomia dos campos não dão certo. Dão certo, sim. Tem pouca mão de obra, vamos dizer, tem poucos recursos humanos. Como é que nós podemos resolver isso? Com um sistema de TI
eficiente e que resolva rapidamente os nossos protocolos. Não dá para a gente mandar um malote daqui de Unai na quarta-feira e esperar ele voltar na outra semana para cá. Então, dessa maneira, é muito difícil a gente ter uma estrutura multicamp. E eu não estou criticando a gestão por isso. Estou dizendo o seguinte, que nós temos que resolver a questão de TI. Não adianta a gente ter uma TI hoje que não nos atenda. Então, principalmente é resolver sistema de comunicação dentro da universidade. Uma vez resolvido esse sistema de TI, nós temos que desburocratizar o sistema. Nós não podemos exigir que uma pessoa saia daqui, vá lá em Diamantina coletar uma assinatura. Né? Existe, inclusive, um decreto que trata sobre isso. Né? Nós temos que analisar o efeito social disso na nossa comunidade. Então, nós vamos ter que, cedo ou mais tarde, uma hora, nós temos que fazer isso. E já passou da hora, professor Jani. Nós temos que dar autonomia aos nossos campos. Eu já disse aqui que nós temos que tratar, escancarar para todo mundo a matriz OCC, onde que vem o recurso. Nós temos que distribuir os recursos para cada campo de acordo com essa matriz ou de acordo com outros critérios que nós tenhamos. Né? Nós temos que trazer isso para a população da nossa universidade. Então, nós temos que ter gestão localizada. Né? Eu soube que teve problema lá em TO com a implantação do campus, com a descentralização. Mas por quê? Não tem comunicação, aí fica difícil de você ter, de fato, um sistema descentralizado. Professor, concordo plenamente. Tanto é que uma meta basilar da nossa proposta de gestão é o investimento na tecnologia da informação. Mas nós somos uma universidade, nós temos que desfocar da questão de prédios. Nós precisamos implementar gestão de pessoas. Enquanto nós não nos entendermos como pessoas pertencentes a uma universidade, não adianta nós termos tecnologia da informação funcionando de forma plena. Nós temos que resgatar esse sentimento de pertencimento. E eu digo, até mesmo dentro das nossas próprias unidades acadêmicas, dos nossos campos, em que nós notamos um relacionamento diferenciado entre os próprios colegas, professor para com professor, o técnico administrativo para com o docente, a relação discente-docente, enfim, a integração, ela perpassa com o investimento para valorizar a nossa gestão de pessoas, um aspecto que nós temos que implementá-lo. Eu fiquei confuso na última fala do senhor, professor, que na primeira o senhor falou de que tinha que ter TI, na segunda o senhor falou que não, que tem que ter gestão de pessoas. Então, aí, no nosso caso, tem que ter os dois. Nós temos que ter desburocratização, nós temos que ter um TI que funciona, nós temos que ter recursos humanos dentro da universidade que sejam felizes, que trabalhem adequadamente, que tenham espaço para trabalhar, que não fique amontoado num canto. Então, isso nós temos que trabalhar, sim, a gestão de pessoas, mas junto com a TI. Candidatos da chapa 4. Professor Alexandre, na proposta do senhor tem uma série de construções, né? Você vai construir RU, vai construir algum negócio para atendimento de alunos, psicossocial. Agora o senhor lançou construir moradia em Diamantina com 900 vagas, mais moradia também nos outros 4 campos, 400 vagas. Eu gostaria que o senhor, implantação de pontos de ônibus, né? Eu gostaria que o senhor comentasse como que o senhor vai implementar isso na atual conjuntura econômica. Quando a gente coloca na proposta que nós vamos construir, nós não podemos deixar em mente para que a falta de recursos atual nos tire a possibilidade de planejar a estruturação da universidade. Né? Nós sabemos que não há recursos, mas o papel do gestor, qual que é o papel do reitor da universidade? É liderar a universidade, é representar a universidade, motivar as equipes, montar as equipes, cobrar das equipes, né? Se não der certo, trocar as equipes, e buscar recursos. Então, nós vamos construir, sim, desde que haja recursos, e nós vamos buscar os recursos. Isto é um planejamento. Essa proposta, ela é construída participativamente a partir das demandas, dos desejos da comunidade, dos 4 campi. Né? Nós estamos na 3ª versão dessa proposta, provavelmente até o final da campanha lançaremos mais uma, porque nós colhemos demandas das unidades, dos campi, dos setores. Então, o que está aí é para planejamento. Eu não engano ninguém, você sabe, eu não sou demagogo, meu compromisso é com a verdade.
Nós vamos construir, sim, desde que haja recurso. E o papel do reitor é buscar esse recurso, seja no MEC, seja em emenda parlamentar, seja na iniciativa privada, com parcerias público-público, seja com outras instituições, seja no exterior, aonde for nós vamos buscar. E o que está aí escrito, não foi eu que inventei, não. Foi proposta colhida a partir de demandas de todas as comunidades. Nós sabemos que aqui a demanda principal é 8 campos e prover de infraestrutura. Diamantina, uma das principais é o RU. Teófilo Otoni é a moradia estudantil. E isso tem que estar planejado, não pode ficar fora de uma proposta. Então, em suma, o professor Alexandre acabou de falar que ele não vai fazer isso, né? Porque com a conjuntura que a gente tem e com o tempo que ele tem de gestão, muito raramente ele vai conseguir fazer toda essa construção. Professor, eu não estou duvidando da honestidade do senhor, não. Eu só estou dizendo que a forma de colocar a proposta aqui, ela talvez possa enganar alguém do modo que me enganou. Eu pensei que o senhor fosse fazer isso nesses 4 anos. Tá? Sem recurso que a gente está hoje, as próximas propostas elas têm que ser sérias, lúcidas. Não que a sua não seja séria, não. Mas nós jamais, professora Cíntia, colocamos propostas aqui no nosso plano que nós não temos condições de executá-las. Todas que estão aqui, nós vamos ter condição de executá-las. Tanto é que nós não vendemos desilusão. Ilusão, não. Nós falamos, olha, nós vamos fazer isso, é possível fazer. Agora, questões de fazer construções dessa natureza e dessa robustez, eu acredito que só se nós voltarmos a ter a grana que nós tivemos em 2011 a 2013. Professor, a presunção é um problema sério, né? Primeiro, foi falado que eu não conhecia a fazenda, foi eu que avaliei as terras, né? Na época, eu rodei lá tudo. Agora você está dizendo que eu não vou conseguir fazer uma coisa que eu estou me propondo. E a maior parte do que está escrito aí, não é que eu vai construir, não. É fazer gestão, buscar recursos para suprir essas demandas, que são as demandas prioritárias da comunidade. E isso nós vamos fazer, que é a gestão, que é a obrigação do reitor, correr atrás dos recursos. Chapa 5, seu questionamento. Professor Marcos, pode ser? Professor, quando eu assumi a reitoria, eu encontrei uma pactuação que já tinha sido praticamente cumprida e nós tínhamos um planejamento aqui muito longe do que foi pactuado, muito longe mesmo. Então, uma pactuação de pouco mais de 40 milhões de reais, com um planejamento que estoura-se muito, só um prédio veterinário aqui planejado para 24 milhões. O que é que o senhor acha disso? O senhor acha que foi um planejamento correto, esse que eu herdei? Bom, eu particularmente acho que as pactuações que foram feitas e não foram cumpridas, cabe ao reitor buscar e trazer novamente esses recursos. Em relação à sua gestão, eu acho que é uma coisa que é recorrente, né? Você sempre tem o retorno à gestão anterior. Eu acho que a gente tem, quando assumir a gestão, a gente precisa separar essa situação. O que aconteceu no passado, né, na gestão anterior, se eu estou assumindo um cargo de gestor, eu preciso, naturalmente, ter as minhas responsabilidades e não voltar ao passado e falar que os problemas que eu tenho são oriundos ao passado. Então, eu acho muito importante, e é o que a gente vai fazer, né, a gente vai herdar uma gestão. Então, a gente precisa ter a responsabilidade, né, de, a partir do que foi entregado para nós, buscarmos soluções. A questão de você voltar ao passado não vai resolver a sua situação. E eu penso, né, quando nós assumirmos a gestão, né, tenho certeza disso, que nós vamos olhar para o presente e planejarmos para o futuro, valorizando naturalmente, né, os gestores que passaram, a sua contribuição. Mas é importante você fazer um planejamento para o futuro.
né? Viver o presente. Você olhar para o passado, você sempre recai naquela mesma situação. Olha, eu peguei isso, eu fiz isso, eu tive problema com isso. E a gente precisa viver o presente e olharmos para o futuro. Professor, o senhor está coberto de razão. O problema é que, quando é dívida, não dá para esquecer, não. Foram 72 milhões de dívida. Nós tivemos que ficar o tempo todo pagando essa dívida. Foram quase 4 anos pagando dívida, nós estamos pagando até hoje. Então, não tem jeito de esquecer, não, professor. Para quem quer honrar os compromissos, ela fica ali e você tem que pagar. E eu tenho certeza que o senhor, se for eleito, o senhor vai herdar, o senhor não vai precisar de olhar para trás. Está tudo saneado. O senhor vai poder olhar só para frente agora e correr atrás dos recursos do MEC para as obras que estão paradas, que aí é outra situação, que realmente nós tivemos que parar a obra. A questão aqui de Unai é uma situação atípica, o fato da obra ter parado, que em outro bloco nós podemos explicar. Então, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado com o planejamento. Nós não podemos fazer planejamento para sacrificar as outras gestões. Gestão é uma corrida de bastão. Eu tenho que correr e passar para o outro. É o que nós vamos fazer. Vocês vão herdar uma universidade no ponto de só olhar para frente, sem olhar para trás. Professor, que bom que a gente pense também na questão financeira. Apesar que eu participo do Consul, um momento eu fiquei muito aborrecido quando chegou lá, olha, eu parei uma obra e continuei a outra. Qual foi os critérios? Qual foi a prioridade que foi definida? Lá no Consul, nós recebemos, olha, tocamos essa obra e essa obra não foi adiante. A gente precisa ter esses critérios bem estabelecidos. Com a palavra, os candidatos da chapa 3. No caso, professor Jani. Professor, nós temos um sistema, né? Antes era o SIGA e agora é o eCampus. É uma área que eu domino e a gente percebe situações delicadíssimas com o sistema. O professor Marcelo Laia falou isso. A gente tem problemas graves em relação ao sistema. O que o senhor propõe para a questão sistêmica da UFVJM? O nosso avanço na gestão administrativa e do ensino requer tecnologia da informação. Nós vivemos uma universidade em que a repetição dos processos ela se torna cansativa. E uma hora de trabalho na universidade tem um valor alto. Então, tecnologia de informação faz parte de uma universidade que quer tornar-se excelência. Preocupados com isso, professor, no primeiro momento, a nossa equipe de trabalho foi a atual diretoria da TI. E nós estabelecemos um amplo diálogo para o entendimento do estado inicial e o estado atual. E, na verdade, eu não tenho um amplo conhecimento da área, mas o que foi nos trazido pelos diretores e pela equipe de apoio, tanto na parte de manutenção, principalmente desenvolvimento de sistema, que a melhor alternativa para nós, no momento, é investirmos na expansão do atual modelo. Ele tem críticas. No início, ele estava muito aquém do estágio atual, mas ele tem melhorado de uma maneira positiva mediante o trabalho do pessoal da área de desenvolvimento. Só que nós não temos recursos. A proposta que nós visualizamos naquele momento é um investimento num trabalho terceirizado, porque nós temos uma demanda de prioridades que ultrapassa 4 anos. A universidade não pode parar 4 anos para atualizar o seu sistema de tecnologia da informação. Para que as proreitorias conversem entre si, as chefias de departamento e coordenação de curso conversem com as proreitorias e os campos entre si. TI é essencial. Então, no primeiro momento da discussão desse assunto, nós ouvimos aquela área. Mas nós não descartamos em nenhum momento expandirmos esse diálogo com a área de sistemas, para também ouvirmos ideias que possa nos otimizar no investimento do nosso recurso. Porque TI é essencial no dia a dia de nossa universidade.
Olha, uma situação básica, né, que vocês têm. Diamantina, o sistema saiu fora, vocês não usam mais. O SIGA ou o eCampus, ele não nos atende mais. A nossa proposta, professor Jani, é desenvolver paralelamente um sistema junto. Não temos recurso. Ótimo. A proposta é fazermos parceria com o nosso curso de Sistema de Informação, que tem 30 saídas de alunos por semestre. Se cada uma dessas 30 saídas fosse gerado, né, pequenos fragmentos do sistema, teríamos um sistema pronto em 3 anos e meio, sem precisar esperar. Alguns setores já seriam informatizados. Hoje, o SIGA e o eCampus não nos atende mais. E, para o futuro, é desastroso essa situação. E falando aí com o pessoal do DTI, tive a aprovação aí do pessoal do DTI. Dessa forma que nós realmente vamos conseguir sair da crise e superarmos. É integrarmos e dialogarmos. Não descartamos em nenhum momento nós importarmos essa tecnologia de outras instituições da área de tecnologia da informação, no sentido de contribuir com o nosso estágio. Eu penso que no momento é de integrarmos, e essas parcerias vejo como muito oportuna e saudáveis para este momento. A nossa gestão vai ampliar as parcerias na busca de suas soluções. Com a palavra, chapa 1. Eu posso perguntar para qualquer um, mesmo que já foi perguntado? Bom, então minha pergunta é para o professor Marcelo. Professor Cristóforo, escolha um candidato. Professor Marcelo, nós sabemos que a democracia que baliza a gestão de qualquer universidade, né? Nós temos os colegiados de cursos, as congregações, né? Os conselhos superiores. Nós estamos passando por uma consulta à comunidade para a escolha do reitor. E será elaborada uma lista tríplice. Se o senhor não for o primeiro colocado na consulta e o ministro te nomear, você aceitará a nomeação? Em primeiro lugar, nós da Chapa 4 afirmamos que não nos inscrevemos nesse processo de consulta à comunidade com o objetivo de eliminar ninguém da composição da lista tríplice. Em segundo lugar, registramos aqui que apoiamos que o Consul respeite o desejo da comunidade. Terceiro, a prerrogativa do presidente escolher um dos 3 nomes da lista é legítima. E caso meu nome não seja o primeiro, declinarei se não tivermos o respaldo da maioria. Quarto, a retirada do meu nome da lista poderá obrigar o Consul a eleger um candidato que teve menos de 50,1% dos votos na consulta à comunidade. Por fim, ressalto que a retirada de nomes da lista poderá beneficiar o atual reitor, que, a exemplo de outras universidades, teve seu mandato prorrogado, mesmo retirando seu nome, simplesmente por ser o atual reitor. Se for este o desejo oculto da maioria, ou seja, prorrogar o mandato do atual reitor, favorecer a recondução do atual reitor, a Chapa 4 desejará, como parte da comunidade acadêmica da UFJM, boa continuidade à gestão dele pelos próximos 4 anos. Esse é o nosso compromisso, com clareza, com ética, com o futuro, não a hipocrisia. Pois eu não preciso ler para dar minha resposta, não. Eu acho o seguinte, nós vivemos um momento conturbado na política externa, uma gestão interna dificultada pela falta de recursos, né? Se você assumir a reitoria sem apoio da comunidade, você vai tornar esse processo aqui uma farsa. Isso aqui é uma palhaçada, né? E não é. Nós temos que respeitar nossos colegas, nossos estudantes, que estão aprendendo o que é democracia, estão entendendo isso, a respeitar os técnicos, respeitar os docentes, que a consulta ela é questão de honra para mim. Eu só assumo, eu até faço coisa em cartório, compromisso em cartório, se eu ficar em primeiro lugar, porque senão a democracia será estilhaçada e nós nunca mais teremos condição de unir essa universidade.
E isso é fundamental para uma universidade. Viva a democracia! Professor, eu não acho que nem tem nada de farsa aqui, não. Eu acho que nós dissemos muito claramente aqui, inclusive fiz questão de ler para não haver nenhum equívoco da nossa posição. Ou seja, a consulta é legítima, a eleição do reitor se dará em 2 passos. Primeiro faz-se uma consulta, a consulta não elege ninguém, ela simplesmente ordena do mais votado para o menos votado, envia-se essa lista para o Consul, e é o Consul que monta a lista tríplice. E é exatamente isso que nós defendemos. Bom, com o encerramento das perguntas, finalizamos o bloco 5 e passamos ao bloco 6, que são as considerações finais. As falas seguirão a seguinte ordem: chapa 4, chapa 5, chapa 3, chapa 1 e chapa 2. Cada candidato terá, no máximo, 2 minutos para suas considerações finais. Com a palavra, a chapa 4. Bom, gostaria de desejar boa noite a todos, agradecer a presença de todos que ficaram aqui até o final, agradecer à Comissão Eleitoral pela organização impecável, pelo cumprimento dos prazos, pelo rigor com que conduziu o debate, pelos colegas da mesa, por ter mantido um debate de qualidade, de nível. E nós, da Chapa 4, gostaríamos, então, de, mais uma vez, pedir que todos voltem, releiam as propostas e façam a avaliação de vocês. Passo para o professor Marcelo. Também quero agradecer a todos, inclusive os colegas que estão na mesa, pela participação no debate, a todos vocês, a Comissão Eleitoral, e dizer para vocês o seguinte: nós demonstramos aqui hoje que nós temos competência, sim. Tá? Nós sabemos articular, nós sabemos conversar, as nossas propostas são sólidas, né? Leia as nossas propostas e compare com as outras. O nosso sistema, ele com certeza vai priorizar todos os 4 campos, nós não vamos priorizar nenhum. Nós queremos, vou voltar a insistir com vocês, procure saber o que é essa matriz OCC, procure saber qual é o peso da zootecnia nessa matriz, é 4,5, qual é o peso da medicina veterinária nessa matriz, é 4,5. São os 3 cursos que têm peso 4,5 pelo MEC, é a zootecnia, medicina veterinária e medicina humana. Os demais cursos ou tem peso 2, ou tem peso 1,5, ou não tem peso 1, ou seja, é o mesmo valor. Então, tente saber o que é isso. Isso é muito importante para nós. Nós temos que saber de onde que vem o recurso, quanto que nós estamos produzindo e como que nós vamos receber. O recurso ele não pode ser tão discricionário como ele é hoje. Tá? Então, a nossa proposta ela é de desburocratizar, nossa proposta é de ter uma gestão de pessoa muito coerente com os anseios de todos os locais. Nós sabemos que cada canto tem uma necessidade diferente. As necessidades aqui elas são diferentes de Diamantina, são diferentes de Teó, são diferentes de Janaúba. Então, nós vamos tratar os diferentes de maneiras diferentes, mas cada campo está no mesmo nível num sistema hierárquico para nós. Com a palavra, chapa 5. Bom, eu queria levantar alguns pontos aqui, que eu fiquei até muito satisfeito de ver as propostas, porque muita coisa nós já estamos fazendo. A usina fotovoltaica, professor Jani, nós vencemos 3 editais agora, vão ser instalados Unai, Diamantina e Teoflotone. Janaúba, desculpa. E é o projeto nosso, o senhor conhece bem, que o senhor teve de gestão, o senhor sabe muito bem que é a nossa grande missão para diminuir a energia elétrica. A parceria com o TI é complicado porque eles cobram, então tem que tomar cuidado com isso, que é muito caro no sistema. Outra coisa, cantina, professor Marcelo, já está licitado, a licitação é lenta, não é porque é final da gestão, não é porque é lento para acontecer. Então, nós vamos ter cantina aqui agora. Outra coisa que eu fiquei satisfeito sobre o diretor de campus, é porque é difícil, porque envolve CD. E quem é que sabe a dificuldade para a gente conseguir CDs. Então, foi difícil para a gente conseguir. Foram 2 CDs, uma de Teoflotone e uma de Diamantina, para ter o diretor em Janaúba e o diretor daqui. Envolveu muitas negociações, não foi fácil, mas agora nós vamos ter o diretor conforme todos aqui colocaram como importante. A questão do apoio à mobilidade, todo mundo sabe o esforço que foi da gestão para essa mobilidade do BCA, para os cursos novos, o esforço que nós fizemos para a ocupação, que hoje nós saímos há um tempo atrás, aí no segundo semestre de 2017, de 17% para quase 100% em 2019 e 1. Então, eu fico satisfeito, porque eu não tenho que fazer promessa, eu só tenho que dizer o seguinte: eu vou continuar fazendo o que está todo mundo propondo. E nós estamos fazendo, e eu olho no olho aqui do pessoal de Unai, seria muita hipocrisia minha chegar aqui e falar:
Não, está vendo, ele não está fazendo. Todo mundo sabe o que eu estou fazendo. Então, a questão que tem que analisar é só o seguinte: quer continuar nesse modelo ou vale a pena um oxigênio novo, que também é válido, é óbvio que é válido. E se for esse oxigênio novo, nós estamos preparados aqui para fazer a transição. Mas pense na chapa 5 primeiro. Com a palavra, chapa 3. Boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar a organização da comissão e a plateia que aqui nos assiste e participa desse debate, pois esse é um exercício democrático que nem sempre todos damos conta de exercitar esse exercício de realizar esse exercício tão importante que nos cabe aqui como representantes de grupos tão distintos. Dizer da satisfação da chapa 3, de partilhar de um desejo do público no trabalho com parcerias público e privadas, mas dizer também de uma preocupação nossa, enquanto chapa 3, de propor parcerias público e privadas, levando em conta que não podemos deixar que o primado do privado sobreponha sobre o público, porque temos uma universidade e lutamos por uma universidade pública e, portanto, um ensino gratuito e de qualidade. Então, a maior receita que devemos brigar e lutar é a receita que advém dos recursos públicos do Ministério da Educação. Mas, no entanto, as parcerias público e privadas podem, sim, nos garantir a manutenção desses processos. Bom, a Chapa 5, ela pensou no seu projeto coletivamente, junto com os discentes, ouvindo os discentes, ouvindo os TAs e ouvindo os docentes. Nós estamos propondo um rompimento de 12 anos da mesma gestão. Nós somos renovação. Nós queremos e podemos ter uma nova UFVJM. A nossa UFVJM, ela precisa ser renovada. Nós precisamos quebrar com essa continuidade. Isso é muito importante. Olhe nosso projeto foi feito no coletivo, não por poucas pessoas, no coletivo. Com a palavra, os candidatos da chapa 1. Pessoal, a nossa proposta, a proposta da chapa 1, né, tem como lema Juntos pela Consolidação. Nós pensamos em nos unir, precisamos nos unir para consolidar os cursos que temos e consolidar os campos que temos. Nosso plano de gestão é um plano de gestão participativo. Nós fomos a várias unidades, fomos aos campos que nós temos e fomos colhendo as demandas e sugestões e fomos montando o nosso plano. No site, vocês podem estar conferindo, nós já estamos na versão 3 e vamos colocar a versão 4, contemplando os demais setores que nós visitamos agora, por último. O nosso foco, o foco das nossas propostas é o estudante. O estudante, nós precisamos do estudante para que a gente tenha todo o funcionamento da universidade. E para o estudante, nós pretendemos trabalhar para melhorar a assistência estudantil na nossa universidade como um todo. Pretendemos trabalhar para melhorar a entrada dos estudantes nos cursos e também não só a entrada, mas a permanência. Principalmente aqui no campus, né? Mas nos outros campos também. Para isso, nós vamos precisar trabalhar bastante com a comunicação. E o que nós oferecemos? Nós oferecemos nossa experiência, nós oferecemos nossa disposição em lutar pela nossa universidade, lutar pelos nossos campos. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso juntos. Só a reitoria não conseguirá. Só a reitoria com os pró-reitores não darão conta. Juntos quem? Juntos os professores, os estudantes, os técnicos e a comunidade externa. Precisamos de todo mundo para que a gente consiga atravessar esse período que a gente está vivendo com dificuldades financeiras e políticas. Então, juntos pela consolidação. Chapa 1. Viva a democracia. Com a palavra, os candidatos da chapa 2. Quero me despedir das senhoras e senhores, agradecer pelo momento e passar a palavra para o professor Marcos para fazer as considerações. Uma boa noite a todos. Fico feliz de ver essa plateia cheia.
né? Eu acho que a gente tem que exercer esse momento democrático, são nos debates, tá? A gente tem que participar, porque nós estamos construindo a nossa universidade. Por mais tempo que a gente tenha. E aqui, professor Janir e eu, nós somos decanos. Para quem não sabe, decanos são aqueles mais experientes da universidade. O professor Janir tem 29 anos de casa, eu tenho 22 anos de casa. Tá? E a gente viu a universidade passar por várias etapas. Não só momentos de riqueza. Nós passamos por universidade momentos de pobreza também. A experiência fala muito alto nesse momento. Tá? Pensem bem na hora que vocês votarem. E, desde o histórico dessa universidade, a gente sempre prezou por uma universidade pública, de qualidade no ensino, na pesquisa e na extensão. E isso, de forma nenhuma, se vocês olharem as nossas propostas, tá? Vocês vão ver que são exequíveis e são, mesmo nesse momento de crise, a gente consegue dar conta disso. Mas, para isso, a gente precisa de integrar toda a comunidade, integrar todos os campos, integrar todos os cursos. De forma nenhuma, medir qual curso é mais relevante do que outro. Todos os cursos são iguais. Se tem índice de impacto 1, 2, 3, 4,5 no MEC, todo mundo é igual. Nós somos o FVJM. Tá? Esse é o meu recado para vocês. Boa noite para todos. Bom, como presidente dessa comissão eleitoral, responsável pela consulta à comunidade, gostaria de agradecer a todos os presentes por estarem aqui acompanhando as propostas dos candidatos aos cargos de reitor e vice-reitor. Gostaria de agradecer ao Instituto de Ciências Agrárias de Unai, na pessoa do professor Leandro, né, que se dispôs a toda a organização desse debate, bem como a Núbia também, que foi as nossas referências aqui. Agradecer aos candidatos, né, pelo nível do debate, por estarem aqui respeitando a individualidade de cada um, assim como as necessidades específicas do campus de Unai. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite.